Olá, meu nome é Romunica Oliveira, sou teólogo, escritor e professor de teologia. E nesse vídeo quero te ensinar sobre os detalhes da criação. Haja luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Uma das revelações fundamentais para entender este verso é aprendermos o significado da expressão disse, do hebraico vaiomer. Ela traz em sua raiz o sentimento de amor. Isso demonstra para nós, leitores da Bíblia, que ao iniciar a construção do mundo, Deus, o Criador, tem em sua intenção uma amorosa ação, não sendo um ato de necessidade. Deus não necessita da sua criação, e sim, toda a sua criação é quem necessita dele. Essa palavra traz em sua raiz o sentimento de um poder eficaz, que significa para a humanidade uma revelação de solução para os seus problemas. A luz foi a resposta de Deus ao domínio das trevas. O apóstolo João nos conta que Deus é luz, 1 João 1,5. Isso significa que Deus é aquele que transmite vida. Ao contrário do poder eficaz de Deus, o homem tem em sua ação a impossibilidade. A palavra impossível em hebraico traz o sentimento daquilo que acaba com a força do homem. Todas as vezes que os cristãos se deparam com o impossível, vemos o teste de sua capacidade de permanência na fé, pois diante da confiança que a confissão de fé a Deus atribui, as provações são os meios que Deus utiliza para testar a fidelidade dos seus filhos. No relato do Gênesis, temos essa luz antes da criação do sol, lá no verso 14. Sendo assim, precisamos definir com exatidão o sentido dessa luz diante da verdade bíblica e o motivo da exposição dela. Um olhar simples pelo texto pode parecer que nada demais há nessa ação de Deus em trazer a luz ao mundo. A palavra luz no texto de Gênesis 1:3 traz o sentimento de uma força maior. Isso é muito esclarecedor, pois é possível compreender a ação divina em chamar os pecadores à luz, tornando-os a luz do mundo. Luz, uma força maior. A luz é uma força maior que as trevas. Moisés está relatando a mesma ideia descrita muito tempo depois em Apocalipse 22:5. Deus é a luz que ilumina. Temos um texto revelador. Deus de si mesmo iluminava tudo. Os dias literais da criação eram causados pela iluminação da luz que vinha do próprio Deus. Isso é interessante, pois agora podemos perceber que Deus não estava limitado aos poderes da natureza. Por isso, ele só criou o sol a partir do quarto dia. Se a luz, dia, controlasse o tempo da criação, Deus estaria sujeito a trabalhar dentro deste mesmo tempo. E assim, quando escurecesse, teria que parar de criar. Porém, não é o que aconteceu. Deus é quem domina o tempo, e os dias iluminados pela luz de Deus só escurecia quando ele parava de agir. Lição prática. Podemos tirar de lição que por mais que sejamos talentosos, exímios pregadores, cantores e ensinadores, se a luz de Deus parar de brilhar em nós, é sinal que Deus parou de agir em nossas vidas. Sem Deus, não apenas o universo permanece escuro, mas a nossa condição por natureza também, até que a graça divina opere uma mudança em nós. Haja firmamento. Ao firmamento, Deus chamou céu, Gênesis 1:8. A palavra hebraica raquia, firmamento, representa algo que foi batido ou pressionado para cobrir uma superfície extensa. O escritor sugere aqui uma expansão acima da terra, retendo grandes reservatórios de água a serem soltos para a chuva. Firmamento, o último saber do homem. O firmamento traz o sentimento de ser o último saber do homem. Por vezes, ouvimos testemunhos sobrenaturais de pessoas que alegam ter ido ao paraíso. Muitos livros já foram escritos e o descrevem de diferentes formas. Porém, a palavra de Deus é clara em expor a existência do céu como um lugar de premiação para a vida eterna dos cristãos. Em muitos relatos,
Seus apontamentos são feitos como um lugar de maravilha para se viver em paz e em comunhão com Deus. Porém, não percebemos nas Escrituras Sagradas a descrição deste lugar em seus detalhes. Se saber os detalhes do céu fosse importante, por que Deus não nos revelaria? A palavra firmamento, usada em Gênesis 1:8, também chamada céu, traz o sentimento de o último saber do homem, ou seja, a última coisa a ser vista. O conhecimento sobre o céu. O conhecimento sobre o céu é algo que está reservado apenas para o final. Sua primeira etapa se dará no arrebatamento, onde enfim iremos conhecer o paraíso. Esse céu que iremos após o arrebatamento sofrerá modificações, já visto que ficaremos por lá inicialmente apenas por 7 anos durante o período da grande tribulação, e completado estes 7 anos, voltaremos à terra para reinar junto com Cristo durante o período milenar. Tendo sido lançado no lago do fogo o anticristo, a besta, Satanás, seus anjos caídos e todos aqueles que rejeitaram Jesus Cristo, um novo céu e uma nova terra serão estabelecidos. Sendo assim, teremos o último saber, o firmamento, o céu.